O alcoolismo é uma doença. Um dos sintomas da doença é a pessoa perder o controle da quantidade que bebe, né? E aí às vezes até perder o rumo da casa e coisas desagradáveis desse jeito, né? E se você não entender o alcoolismo como uma doença, o que vai acontecer? Você vai confundir a pessoa, que é o marido, a pessoa que você se casou, que você foi lá, que você assinou, se comprometeu, dizendo que ficaria com ele na saúde e na doença, com a pessoa que a doença do alcoolismo. Porque a doença do alcoolismo que leva o alcoolista a se comportar de uma forma mais descontrolada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo que você vai assistir agora é de um quadro que eu chamo de Pergunta pro Vitor. É uma série de lives, né, transmissões ao vivo que eu faço nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, em que sextas-feiras à tarde eu respondo perguntas ao vivo de quem está me assistindo ao vivo. Então você aqui vai acompanhar as respostas das perguntas que estão sendo feitas para mim agora, enquanto eu produzo esse conteúdo ao vivo. E eu acredito que o que eu vou responder para uma pessoa pode talvez ser a sua dúvida, e mesmo que não seja a exata dúvida que você tem, certamente a explicação vai te ajudar de alguma forma a entender mais sobre como você também pode fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Se você quiser fazer as suas próprias perguntas, você pode participar me acompanhando em alguma dessas 3 redes sociais, ou até no meu canal do Telegram, né? No meu canal do Telegram eu informo quando que vai ser o próximo, que horário que vai ser, para você poder participar e fazer suas perguntas diretamente para mim ao vivo aqui, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está chegando aí. Só me avisa quem está me vendo agora se o áudio está legal, se você está me ouvindo bem ou não. E já pode começar a colocar aí as suas dúvidas. Ó, não é bem uma pergunta, né, mas é uma situação que talvez outras pessoas também se encontrem. Ela diz o seguinte: meu marido, depois que bebe, não é confiável. Ele perde até o rumo de casa. Quando ele chega, eu estou muito nervosa e no outro dia a briga é certa. E aí ela está dizendo que ela está considerando o divórcio do marido dela. E aí talvez você também esteja pensando algo assim, ou poxa, a pessoa que você ama bebe e passa a não ser confiável, né? Talvez o marido, talvez o filho, né? Mas vamos pegar o exemplo dela, que é o marido. É o seguinte, muitas pessoas não percebem isso, ou demoram muito para entender isso, mas o alcoolismo, né? A pessoa que bebe demais, perde o controle e acaba não ficando confiável ou trazendo problemas no relacionamento, no casamento, na vida de alguma forma. Quando o álcool traz esse tipo de problema, a gente já começa a perceber que tem algo desregulado. E aí, por isso, né, e outras coisas também que mostram pra gente, né, que eu, no caso, que estudo e pesquiso sobre isso, que o alcoolismo é uma doença, né, uma doença que faz com que um dos sintomas da doença é a pessoa perder o controle da quantidade que bebe, né? E aí às vezes até perder o rumo da casa e coisas desagradáveis desse jeito, né? E se você não entender o alcoolismo como uma doença, o que vai acontecer? Você vai confundir a pessoa, que é o marido, a pessoa que você se casou, que você foi lá, que você assinou, se comprometeu, dizendo que ficaria com ele na saúde e na doença, com a pessoa que a doença do alcoolismo. Porque a doença do alcoolismo que leva o marido, né, a se comportar, né, o alcoolista, a se comportar de uma forma mais descontrolada. E aí é por isso até que eu ensino os familiares, né, as esposas, por exemplo, mães também, ou outros familiares, a fazerem alguém que amam a parar de beber sem deixar de cuidar de si. Para você, de uma forma ou de outra, você através do seu relacionamento, você conseguir ajudar essa pessoa que você ama a vencer essa doença, mesmo que hoje ela não aceite ajuda, mesmo que hoje ela não queira mudar. Então, talvez você escute das pessoas por aí que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Mentira. Mas então se ele está bebendo, ele não se importa com a família, ele é um sem vergonha. Mentira, ignorância isso. E aí, o que acontece? O caminho, daí muita gente pensa, mas se o meu marido bebe demais, ele para de ser confiável porque ele perde o rumo de casa, então as opções que eu tenho é ou aceito ele assim, ou eu me divorcio. Só que não existem só essas duas opções. Você pode, sim, continuar casada e lutar, né? Se é que você prometeu que faria isso na saúde, na doença, e lutar contra a doença.
que ela traz grandes armadilhas, e uma delas é você já largar a mão, já desistir, porque realmente não é fácil, mas o que torna mais difícil disso tudo é não entender o que acontece, não entender como que funciona a doença do alcoolismo, não entender como é que você pode agir estrategicamente para derrotar esse inimigo e poder conviver com a pessoa que você ama sóbria, né? Sem precisar deixar de cuidar de si durante esse percurso. Caso você queira isso, né? Caso você queira, você não é obrigada, né? Eu falo para adultos que se gerenciam, né? Um adulto, ele decide o que ele quer da sua vida e vive com a consequência, né? Você pode desistir ou não, enfim, isso cabe a você, só você pode dizer isso, mas você tem a opção, caso você queira, né? De fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Vitor, 12 dias hoje que meu marido está bebendo. Estou numa tristeza, pois não tem como conversar, ele nunca está sóbrio e eu fico sem saber como reagir. O que faço? Qual estratégia nessa situação? Olha, Nice, algumas pessoas passam por períodos assim, né, em que bebem o tempo todo, durante vários dias, né? Só que o que você vai fazer em relação a isso é definido não só nesse momento, é definido pelo que você fez antes e o que você vai fazer depois também. Né? Tanto que no curso ACA eu gravei até algumas aulas exatamente sobre isso, sobre como lidar quando a pessoa não fica sóbria, né? Quando tem muitos poucos momentos de sobriedade. E aqui eu não consigo aqui explicar tudo, né? Todo o método ACA aqui, mas eu vou te dar uma ideia, né? A primeira ideia que eu dei é, observar como você lidou antes. Porque observar e entender mais profundamente como que as coisas chegaram nesse ponto, o que aconteceu, como é que foi, como é que você lidava antes, o que você vinha fazendo, quais eram as estratégias que você vinha traçando antes. E aí, nesse momento, muitas vezes, existem pequenos momentos de sobriedade. Algum momentinho de sobriedade, às vezes é recém-acordado, né? Às vezes é quando acorda. E é interessante nesses momentos você buscar flagrar a sobriedade. Esses pequenos momentos para não chegar e começar a querer argumentar ou convencer ele de mudar, mas de começar a criar uma sementinha da conexão. Tipo assim, tomar um café da manhã, falar sobre um outro assunto, e aos poucos, conforme você vai aprendendo estratégias mais avançadas, você vai conseguindo usar mais elementos. Mas eu acho que dá para começar por aí. Né? E daí eu recomendaria para você observar o que você faz ao longo do tempo, né? E se você realmente tem interesse, né, em fazer essa pessoa que você ama parar de beber, eu recomendaria você entrar no curso ACA assim que você tiver a oportunidade. Tá bom? Para olhar para isso mais a fundo. Tem uma mãe aqui que está perguntando o seguinte, ela está contando o seguinte. Olha, eu tenho 2 filhos de 26 e 27 anos, eles gostam de sair no final de semana e abusam na bebida quando estão com os amigos. Não sei como ajudar, porque... E agora a gente começa já a ver a dificuldade, né? Vamos ver. Não sei como ajudar a pararem. Converso muito, mas acham que não é um problema. Aí eu vou te dar uma notícia, talvez você me acompanhe há pouco tempo, né? Seja bem-vinda. Até conta pra mim se você já me acompanha há pouco tempo ou mais tempo. Deixa eu saber aqui, escreve pra mim hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora. E hashtag veterano ou veterana se você me acompanha há mais tempo. E se você está no curso ACA, coloca pra mim hashtag aluno ou aluna ACA. Então, olha só, é o seguinte... sabe por que você acha que você não sabe como ajudar o teu filho? Porque... E eu vou te mostrar uma coisa, vou te explicar algo acho que vai te ajudar a entender. Você não sabe como ajudar, mas você ainda, lá no fundo, você acha que sabe. Mas aquele pouco que você acha que sabe está errado. E eu vou te explicar por quê. Porque lendo, né, o que você escreveu me faz pensar que você disse, eu converso muito, mas eles acham que não é um problema. Isso me mostra que você está tentando argumentar, aconselhar, talvez dar lições de moral, palestrar para eles, opinar, né? E geralmente quem não entende muito sobre o alcoolismo
tem intuitivamente, porque é intuitivo imaginar que a pessoa que você ama, ela tá bebendo de forma abusiva, que você vai dar um conselho, você vai dar uma recomendação, você vai falar as suas opiniões, vai tentar assim conversar, orientar, né, para que ele se encontre na vida e perceba que ele está errado. Só que assim, o alcoolismo ele não é racional. Não é uma coisa racional. Ele tem a ver com o sistema de recompensa cerebral, que é uma parte do cérebro nosso muito mais voltado a prazer e dor imediatos. Tá? Então, e nesse sistema é aí que o álcool age. Então, se você ficar só conversando, argumentando, aconselhando, ainda mais no estágio que eles estão de não achar que é um problema, você naturalmente, previsivelmente, vai ouvir coisas como eles dizerem que não é um problema. Porque daí fica um cabo de guerra, percebe? Você dizendo que é um problema e eles dizendo que não é um problema. Só que isso é causado porque você fica tentando falar para eles que é um problema. Ao invés de usar estratégias no seu relacionamento para ajudar eles ou até para forçar eles de uma forma não obrigada, mas assim de convidar eles a refletir sobre o que está acontecendo. Por vários motivos. Um deles, eu já te falei, é que o alcoolismo ele não é racional, ele mexe mais com o sistema de recompensa cerebral, a área é mais emocional um pouco do cérebro. E o outro motivo é porque nós, seres humanos, né, faz parte dos princípios psicológicos humanos o instinto da autonomia. As pessoas tendem a não ouvir ou rejeitar ou resistir a qualquer conselho ou qualquer conversa que soe como uma ameaça à liberdade. Então isso previsivelmente vai fazer ele olhar para você e falar, e não pensar sobre o assunto, vai sequestrar a capacidade de reflexão deles e vai fazer eles dizerem para você que não tem um problema. Que no fim das contas é o quê? Olha, mantenha a minha liberdade, respeita a minha liberdade, mesmo que para errar. Mas por quê? Porque você aciona sem querer esse instinto, você aperta o botão errado, que faz com que eles queiram se defender, ao invés de te ouvir, ao invés de mais do que te ouvir. Porque o que faz uma pessoa mudar, muitas pessoas pensam que talvez essa você nunca tenha pensado, o que faz uma pessoa ter consciência da necessidade de mudança, muitas vezes não é porque ela ouviu alguém, não é porque alguém deu muitos conselhos e um grande sermão e deu uma palestra para ela pensar. Isso acontece em muito menor grau. O que a gente tem até de evidência científica sobre mudança do comportamento tem muito mais a ver com o que sai da boca do outro. Então, começa a perceber que as pessoas odeiam aceitar ou admitir que não tem razão. Então não torne essas conversas em disputas por quem tem a razão. É muito mais interessante você estimular a pessoa com perguntas certas e conversas, às vezes até paralelas, do que tentando fazer eles te ouvirem. E para fazer isso vai exigir de você treino, aprendizado, né? Você vai ter que aprender técnicas para isso e vai precisar estar disposta a fazer a sua parte, né? Porque é um processo para você também. Porque se você olhar para eles e falar assim, eles não ajudam, eles não querem parar, eles acham que está tudo normal. Ok, tá? Esse é o momento que eles estão, de resistência à mudança. Estão pouco inclinados a perceber isso como um problema e buscar a solução. Mas agora, então qual que é a postura que você precisa ter? Você está aceitando que, olha, as coisas não estão como eu quero fazer que vamos parar de beber, então eu vou tomar a iniciativa de buscar melhorar a minha habilidade para fazer isso. Para fazer eles conseguirem refletir mais sobre o comportamento deles e assim começarem a tomar mais consciência sobre a necessidade de mudança, né? E aí, como é que funciona? Em geral, a consciência, o que faz uma pessoa parar de beber, tem um espectro. Se você for olhar assim, tem um caminho que a pessoa não acha que tem um problema, até o momento em que, vamos dizer assim, lá do outra ponta, ela tem clareza de que ela tem um problema e ela está comprometida e faz o que for necessário para parar de beber. A maioria dos alcoolistas está no começo desse caminho, a maior parte do tempo. E o que eu ensino? Eu ensino os familiares a levarem o alcoolista para esse ponto, através de técnicas e estratégia. E o que acontece? A ideia é que você vai levar o alcoolista a perceber progressivamente. Primeiro, não que ele precisa de ajuda. Tem muita gente que pensa, mas ele acha que não precisa de ajuda. Primeiro ele tem que perceber que não está legal esse comportamento para ele, aos olhos dele ou dela. E aí vai evoluindo para perceber que
ela se incomoda emocionalmente com o que está acontecendo. Não, ela se incomoda emocionalmente com o que ela enxerga da vida dela. E aí ela começa a pensar sobre o que ela pode fazer para mudar. E você tem que acompanhar essa trajetória, esses estágios da mudança. Porque se você atropelar as coisas e ir direto lá, esperando que ele já acha que precisa mudar, esperando que ele já está pronto para ouvir conselhos, você vai fazer ele regredir nesse caminho dos estágios da mudança. Tá entendendo? Então isso é muito importante você perceber. Que se ele diz que não tem um problema, geralmente é porque você falou alguma coisa errada, do jeito errado, e você despertou mais resistência ainda neles para parar de beber. Porque ao invés de pensar sobre o que está acontecendo, eles estão ocupados demais tentando defender a liberdade deles que você, sem querer, ameaça pela forma que você fala com eles. Meu marido fala que não é viciado, que para na hora que quiser, apesar de beber mais nos finais de semana, mas bebe tudo que não bebeu da semana. E aí passa da conta e não tem controle. Maria, você está descrevendo uma situação comum, né? Comum, de alcoolismo. Né? Eu não gosto da palavra viciado, eu acho que é uma palavra pejorativa, uma palavra negativa, uma palavra agressiva demais, e eu acho que ela não diz realmente o que acontece. É um problema, é uma doença que a pessoa tem, e ela tem dificuldade de lidar com o álcool porque e aí faz com que ela perca o controle. E um sintoma comum, até pela natureza dessa doença, é a pessoa demorar muito ou nunca enxergar sozinha a necessidade de mudança. Então é comum a pessoa dizer que não tem um problema. Tá, Maria? Por isso que o marido vai falar isso. E isso não é impedimento para fazer ele parar de beber. Isso é característica da doença dele. Tá? Não é um sinal de que, então não tem como ajudar. Não, não é isso. É que se a gente for olhar o espectro da mudança, ele está lá naquela parte do estágio inicial da mudança, em que ele ainda não enxerga como um problema. E o trabalho, né, se você quiser fazer ele parar de beber, e às vezes salvar o seu casamento, ou mudar a rota da história da vida dessa família sua, o seu trabalho é o quê? É aprender técnicas e estratégias para levar ele para o outro ponto. E levando ele para o ponto da compreensão e comprometimento com parar de beber. Que isso é estratégico, não dá para ir para a guerra em linha reta. Né? Nem um jogo de futebol, né? Eu não entendo muito disso, mas eu sei que não dá para você ir jogar um jogo de futebol, por exemplo, indo em linha reta. Porque senão o adversário ele vai te bloquear. E o adversário, nesse caso aqui, é a doença do alcoolismo. Então tem que ter uma estratégia, tem que ter uma abordagem mais inteligente. Tá? E é por isso que é importante você aprender como fazer isso. A Anne está falando uma pergunta aqui, uma boa pergunta. Olha só. Vitor, mas como assim? Nós devemos dar mais autonomia a alguém que assume que tem o problema? Eu não sei se eu entendi a pergunta agora. Devemos dar mais autonomia a alguém que assume que tem problema? Deixa eu pensar sobre essa pergunta. Se devemos dar mais autonomia a alguém que assume que tem o problema. É que tem um problema nessa pergunta. Eu não disse que tem que tirar a autonomia de alguém. Por isso eu estou um pouco confuso. A autonomia de um ser humano adulto, ela é algo muito sério. Quer dizer o quê? Uma pessoa adulta, né? Eu não sou advogado, mas você pode se informar se quiser. Ele tem seus direitos. Ele tem, por exemplo, né, se não tiver uma lei ou se não tiver uma pena judicial para ele perder a autonomia, ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de tomar decisões ruins. Às vezes ele comete um crime e ele tem uma punição, mas ele não perdeu a autonomia dele, entendeu? Talvez a punição seja, sei lá, colocar a pessoa num presídio, você tirou a autonomia dela. Ou, em alguns casos, quando a pessoa está muito doente, que está para morrer, assim, um psiquiatra vai lá, um neurologista, dependendo da doença que a pessoa tem, e vai lá e vai estudar com muita firmeza, com muita profundidade, para entender como a autonomia dessa pessoa precisa ser retirada para poder proteger a vida dela. Do contrário, você não tem o direito de tirar a autonomia de uma pessoa adulta, mesmo o alcoolismo sendo uma doença. Você entende? Então, eu não falo sobre tirar ou dar autonomia, não é esse o ponto. O ponto é reconhecer e respeitar a autonomia que já existe. Você entende?
Ah, se a pessoa não assume que tem um problema, eu vou dar menos autonomia. Quem é cargas d'água que você pensa que você é, para você resolver, acordou um dia e resolveu que vai tirar a autonomia de outro ser humano? Né? Existem possibilidades de fazer isso? Existem. Presídios, né? Se for um policial, a pessoa cometeu um crime, né? Enfim. Ou se é uma pessoa muito doente, um médico foi lá, uma junta médica às vezes, foi lá e definiu. Do contrário, não tem tirar a autonomia de alguém, chega a ser crime. Entende? Não é tirar. Eu falo sobre respeitar a autonomia, que tem a ver com respeitar a dignidade da pessoa, que tem a ver com agir com honestidade, com clareza, com algo que vai conquistar no relacionamento uma coisa que é essencial, um ingrediente que sem esse ingrediente tudo fica mais difícil, que é a confiança. Se a mudança do comportamento, né, a mudança do alcoolista, ela acelera muito através de um relacionamento estratégico com você, esse relacionamento estratégico seu com a pessoa, ele envolve um dos ingredientes mais poderosos, é a confiança. E como é que conquista a confiança? Não mentindo, não humilhando, não invadindo muitas vezes, né? E isso exige o quê? Exige amor a si e ao outro. Porque quando você ama de verdade, você procura respeitar, cuidar da dignidade e agir pelas vias mais corretas. Né? Então você não tira a autonomia de ninguém e você também não dá autonomia porque não cabe a você. Você respeita a autonomia que existe. Tem gente que fala, Vitor, mas eu vou deixar, então eu vou deixar meu marido sair para beber? Mas se você tem o poder de proibir, por que você não simplesmente proíbe e daí pronto, ele nunca mais bebe? É que você não tem o poder de proibir e simplesmente agora não bebe mais, você entende? Não tem, isso não existe, só existe na sua cabeça, se é que existe. Quando ele não bebe, ele sente as mãos tremer, muita tosse e ânsia de vômito. Só melhora os sintomas quando bebe. Isso está dificultando ele parar de beber, mas ainda não pediu para ir ao médico. Isso que está acontecendo são sintomas físicos, né, de abstinência ao álcool. O que acontece? O álcool ele é uma bebida, né? O álcool é uma bebida e ele é uma substância que ela age no cérebro de uma forma que deprime, ele é um depressor do sistema nervoso central. Quer dizer o que? Ele é como se fosse assim, ele abaixa, ele enfraquece, ele diminui o sistema nervoso central. Muitas vezes, por exemplo, esse efeito causa impulsividade, porque ele começa diminuindo a parte da frente do cérebro, que é o lobo frontal, que é o freio, então deixa a pessoa mais impulsiva, porque ele diminui a função de algumas áreas do cérebro, progressivamente mais conforme bebe mais. O álcool sendo um depressor do cérebro, e o cérebro, nosso organismo não é bobo, o uso frequente, constante de altas doses de álcool faz com que o cérebro comece a querer se adaptar, ele tenta se proteger daquilo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso produzindo uma substância chamada glutamato, que é um neurotransmissor. É uma substância que o cérebro produz para tentar combater essa depressão que o álcool causa. Só que se a pessoa vai bebendo muito frequentemente, o cérebro está produzindo glutamato muito frequentemente. Esse glutamato ele ativa o cérebro. Ele excita o cérebro, ele estimula o cérebro. E aí a pessoa para de beber, ele vai estimular o cérebro de uma forma descontrolada e vai fazer com que a pessoa sinta sintomas de abstinência durante alguns dias. E aí, sim, uma das formas de aliviar esses sintomas de abstinência é bebendo álcool, porque daí volta para aquele equilíbrio errado de antes. Mas claro que esse não é o objetivo, e isso não é uma solução. A solução é qual, então? É que ele busque, então, um acompanhamento médico especializado para poder fazer uma desintoxicação e ele nem ter esses sintomas mais. E se ele não pediu ainda para ir ao médico, é porque ainda está faltando, né, mais comprometimento dele. E pode ser que seja interessante você entender qual estágio da mudança ele está, para ver se é o momento de você talvez tomar a iniciativa de convidá-lo, né? No curso ACA, inclusive, tem uma aula só sobre, já no começo tem uma aula só sobre como lidar com pessoas que têm sintomas de abstinência e como convidar para tratamento. Mas é importante que esteja no seu radar isso, né? Que o tratamento nessas situações pode ajudar muito. E se ele tiver, claro, se a pessoa que você ama, quando ela para de beber, ela tem, sei lá, convulsões, ela fica muito mal, fica desorientada, fica confusa, aí vai precisar necessariamente de um médico, né, de preferência especializado, para poder fazer uma desintoxicação,
né? Para que esses sintomas de abstinência eles podem ser perigosos quando tem esses sintomas aí, de convulsão, confusão mental, por exemplo, tá? Vitor, e depois que eles param de beber, qual é a maneira correta de agir para eles não recair? Boa pergunta, e é o seguinte, se você estiver seguindo o método ACA, desde o início você já vai estar agindo de uma forma que não vai só fazer ele parar de beber, você vai estar estimulando ele a ter uma sobriedade sólida. Por isso que não é miojo, não é em 3 dias que você vai fazer que você vai parar de beber. É um processo que ele é pensado para o longo prazo. Né? Tem alunos que conseguem resultados em semanas, algumas em meses, mas é um processo que leva você a construir uma casa de tijolos. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa parar de beber discutivelmente não é tão difícil. Mas isso não é a grande vantagem. Porque a sobriedade, o parar de beber, ele precisa estar sólido, ele precisa ser alimentado para que fique sólido. Por isso que eu faço a metáfora com a casa dos 3 porquinhos. Que tem pessoas que ficam com uma sobriedade de palha, quer dizer o quê? Alguma pequena coisa aconteceu, recai. E aí tem que começar de novo. Aí outras pessoas têm uma casa, sei lá, acho que é de madeira próxima, né? Que é um pouquinho mais firme. Mas a ideia é construir uma casa de tijolos, né? E se você vai aplicando o método ACA, você vai estar construindo essa casa de tijolos e você vai só seguir basicamente o que você já vinha fazendo antes. Isso tende a diminuir as chances de uma recaída acontecer, e caso uma recaída aconteça, você também usando esse mesmo método, você vai conseguir, ou a tendência é que você consiga que essa recaída dure menos e seja um passo até para que ele volte mais sólido ainda na sobriedade dele. Tá bom? Então, as coisas são concomitantes. E é interessante disso que parece meio doido para quem não entende isso, mas nesse processo você não vai ficar correndo atrás dele desesperado o tempo todo, preocupado, você entende? Isso não vem... A natureza de construir uma sobriedade sólida, ela exige que você não cometa esse tipo de atrapalhação, você entende? Você não vai ficar correndo atrás dele o tempo todo para ver, ficar evitando a vida inteira que ele não beba. Você vai confiar naquilo que você vai fazer. Entendeu? Vai confiar no processo e vai seguir o processo. E aí tem vários caminhos, né, para a pessoa se manter sóbria, porque aí, quando a pessoa fica comprometida em parar de beber, ela vai fazer o que for necessário. Às vezes ela para de beber sem ajuda, às vezes ela para de beber com ajuda. E aí o que acontece? Ela tem aí, dependendo de como é a situação dela, ela vai ter o caminho dela, em que ela vai desenvolver habilidades. Tem vezes, e eu vou te falar... Tem estudos científicos que mostram isso, tá? Tem estudos científicos que mostram, por exemplo, tentam encontrar quais elementos que um alcoolista vai ter para a gente prever se ele vai estar sóbrio daqui a 1 ano ou 2. Tem um estudo bem interessante de Portugal que avaliou dezenas ou centenas de alcoolistas. E ele estava avaliando quais fatores estão associados a pessoa ficar sem beber depois de 1 ano ou 2, né? Quer dizer o quê? Estão pesquisando fatores que levam a pessoa, que mostram, que podem ajudar a gente a perceber se aquela sobriedade vai ser sólida ou não. E eu vou te dizer, uma coisa que surpreendeu muitas pessoas foi de que estar bebendo não é o principal fator que leva a pensar que a pessoa não vai estar bebendo depois. Parar de beber, não estar bebendo agora, não necessariamente é o fator protetor para não recair no futuro. Doido isso, né? Porque é contraintuitivo. Pensar, mas o fulano lá, ele não parou de beber ainda, então ele tá pior do que o outro que ainda tropeça e ainda bebe de vez em quando. Não necessariamente. Esse estudo mostra que são outras coisas paralelas que são mais importantes. Por exemplo, aquela pessoa que está mais engajada em tentar parar de beber, que está construindo uma vida, está buscando construir uma vida em sobriedade, mesmo que ela esteja tropeçando, patinando, mas ela está fazendo, depois de um tempo ela vai chegar lá. Você entende? Porque isso vale para todas as áreas da vida se a gente for pensar bem. Se você está comprometido com o objetivo, mesmo que hoje você erre muito, mesmo que você se atrapalhe muito agora e que você patine um tempo, se você continuar fazendo a sua parte, continuar buscando esse objetivo, inevitavelmente você tende a chegar lá. Você entende? Então essa é a grande... Por isso que eu falo para os meus alunos que é o seguinte,
você não tem que ter medo de uma recaída do alcoolista. Porque as recaídas, elas têm várias funções. Elas mostram oportunidades que talvez você não tinha visto antes. Mostram coisas que precisam ser trabalhadas que você não tinha visto antes, porque não aconteceu aquilo. Elas mostram muitas coisas do caminho para seguir com mais solidez. E às vezes elas próprias são elementos que fazem a sobriedade ficar mais sólida. Porque quando construiu já o aumento da consciência, o tropeço é visto pelo alcoolista de uma forma bem diferente. Ele não vai simplesmente tropeçar e tá tudo bem. Ele vai tropeçar e muitas vezes vai ficar chateado com isso. Vai buscar querer mudar. E o que você precisa fazer é focar na sua parte, sem desespero. Às vezes eu até torço, viu? Às vezes eu até torço para alguns familiares de alunos recaírem. Vitor, que sacana. Não é porque eu quero ver eles mal. É porque às vezes eu sei que tem momentos em que precisa ter um pouco mais de comprometimento. E às vezes uma recaída, a gente não deseja isso, mas ela às vezes se mostra depois como parte importante daquilo que trouxe uma sobriedade mais sólida para ficar 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos sem beber. Então, se você quer ter resultados sólidos, não olha só para o curto prazo. Não olha só para essa semana, para a semana que vem, para o último mês. Olhe em perspectiva. Observe em perspectiva o que está sendo construído a partir do que você faz em relação ao alcoolismo de quem você ama. Olha a pergunta da Ana. Essa é interessante, viu? Vitor, eu gostaria de saber por que o alcoolista confunde coisas que o dinheiro pode comprar e aquilo que satisfaz o corpo físico, como sexos, álcool, tudo junto. Me ajude, o que eu faço? Não é só o alcoolista que confunde isso, Ana. 99% de nós confunde isso em algum momento. Quantas vezes você talvez confundiu amor com comida? Confundiu ansiedade com fome? Percebe? Ou quantas vezes talvez você já viu outras pessoas, às vezes um pai ou uma mãe que foi ausente com o filho, se sente culpada e vai lá e dá dinheiro pro filho. Ela está confundindo amor com dinheiro. E quantas vezes a pessoa às vezes deixa de investir em algo que pode ajudar ela a atingir os seus objetivos, porque ela acha que isso não vale o investimento, eu vou tentar fazer com força de vontade. Quando às vezes era o dinheiro que era necessário para ela conseguir com mais chance de conseguir aquilo. Então essa mistura, ela tem a ver com dificuldades de lidar com as emoções. Ela tem a ver com ainda falta maturidade emocional para lidar com essas coisas. E o alcoolista ele acaba tendo dificuldade de ter essa maturidade emocional porque o álcool prejudica essa capacidade emocional. O álcool por si só aumenta a impulsividade, aumenta o imediatismo. Então, isso acontece principalmente quando ele está na ativa, vamos dizer assim, quando ele está bebendo. Isso é algo que tende a ser melhorado conforme ele fica sóbrio. Né? Com mais tempo de sobriedade, isso vai ganhando mais maturidade emocional também. Outra boa pergunta aqui, ó. A pessoa faz tudo para se tratar, Vitor. Ela vai no psicólogo, toma aquilo que foi prescrito, né, do psiquiatra, e às vezes vai até no AA, mas mesmo assim ele fala que não consegue ficar livre desse vício. Ele chora, pede ajuda, mas eu não sei mais como ajudar. Você já sabe, você sabe, como assim você não sabe mais como ajudar? Antes você sabia e agora deixou de saber? Talvez você não sabia antes e você continua sem saber. E aí dá a sensação de que você não sabe mais. Mas é que você não sabia, talvez não tinha como saber antes. Mas dito isso, olha só, a pessoa faz de tudo para se tratar. Ele vai no psicólogo, toma os remédios, vai às vezes no AA. O que uma pessoa que está muito motivada, está muito comprometida faz quando ela não alcança o objetivo? Ela faz mais. Pô, eu quero muito emagrecer, mas eu tô fazendo dieta, tô fazendo exercício e não emagreço, e quero muito. O que vai aparecer? Mais comprometimento. Vai buscar, sei lá, no caso do alcoolismo, de repente, ou vai buscar ir no AA mais vezes, todo dia, ou vai buscar mudar, vai fazer alguma coisa que seja extrema, sei lá, já vi o alcoolista mudar de cidade durante um tempo, para depois voltar, para se fortalecer. Tá entendendo? Tudo, ainda o que você me diz me soa como falta de comprometimento ainda, que é o que cabe, é aí que você pode entrar para gerar mais comprometimento ainda nele, porque chora e pede ajuda, mas pede ajuda para fora também, entende?
Você quer ajudar, você precisa aprender como ajudar, a lidar com essas armadilhas, porque ainda existe nele ainda um pé atrás de mudar. Isso que está travando ele. Se não for isso, sabe o que ele vai fazer? Vai conversar, vai atrás, sei lá, de uma internação. Vai internar, se está afim mesmo, vai até o que precisar fazer. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Começa a se fazer de coitadinho. Isso vale para todo mundo. Ai, Vitor, mas você não dá todas as respostas o tempo todo, você não me atende de graça 24 horas por dia. Né? Marca uma consulta, entra no curso ACA. Não vem me dizer que você quer de todo jeito, mas daí você não faz a sua parte. Mesma coisa o oculista. Se ele não quer ainda, e tá tudo bem, cada um tem o seu momento, mas assim, você, através do seu relacionamento, você pode acelerar isso no oculista. Para que ele queira mais. Tá? É assim que você vai ajudar. É assim que você vai ajudar. Tudo certinho. Tem gente que tem macaco velho do alcoolismo também. Macaco velho quer dizer o quê? Gente muito experiente em tratamento, já decorou tudo. Já decorou todas as falas, já tem na teoria tudo feito, tudo falado, sabe o discurso bonitinho, o que tem que fazer, o que não tem que fazer para parar de beber. Mas o que acontece? Não muda. Por quê? Porque falta comprometimento real. Isso é até um tipo de resistência. Muitas vezes a gente chama de o tipo de resistência chamado racionalizador, né? Um tipo de racionalização. Racionalmente ele fala tudo certinho, mostra como se quisesse mudar, mas os sinais que indicam comprometimento e mudança não é o que ele fala, não é o choro que ele dá, não é o quanto ele diz que está chateado. Isso não quer dizer. E o contrário também é verdade. Aquele que não mostra que está preocupado, que não pede ajuda, também não é um sinal necessariamente de resistência. Tá, Vitor, então que sinais a pessoa dá que está comprometida? Atitudes. Comportamentos que você vai vendo, mais do que o que ela fala. Você tem que ouvir o que ele faz. E a partir disso que você vai traçando suas estratégias para levar ele a querer muito. E aí você vai ver ele fazendo, ele indo atrás do que for necessário. Aí não vai chegar para você e falar, me ajuda porque eu não sou capaz. Quem diz que não é capaz, eu não consigo me livrar, tá mentindo para si mesmo, porque é muito mais fácil, é muito mais confortável você olhar e dizer que você não consegue, que é impossível, que é muito difícil, do que falar para si mesmo, olhando no espelho e para as pessoas que você ama, de assumir, que é difícil mesmo, assumir que você não quer tanto assim aquilo ainda. Aí a pessoa mente para si mesma e às vezes para os outros, de que ela não consegue, entende? E eu não estou falando que é fácil, mas quando diz que não consegue, é isso que eu enxergo por trás. O que você achou dessas respostas? Você tinha alguma dessas dúvidas? Né? O que você achou? Você aprendeu alguma coisa? Comenta aqui para mim, me conta. É muito importante para mim saber a sua opinião, se esse tipo de conteúdo te ajuda, para saber se vale a pena eu fazer mais desse conteúdo ou não para você. Me avisa aqui nos comentários. E compartilha com outras pessoas que você sabe que podem estar que precisam, né? Que muitas vezes podem estar precisando saber disso tanto ou até mais que você. Tá bom? Então se inscreve também nas minhas redes sociais, entra no meu canal do Telegram aqui na descrição e a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!